Boa noite, amados irmãos, aqueles que já estão ligados conosco. É um prazer renovado poder estar reunido com a igreja que tanto amamos, apesar de já termos tido outras atividades durante o dia, mas é com muita ansiedade que nós aguardamos este momento tão especial. Eu gostaria de convidar os irmãos que já estão conosco a que façamos uma leitura no Salmo de número 8, Se você puder nos acompanhar, faça isto. O Salmo de número 8 é um salmo que nos chama a atenção para a glória divina e a transitoriedade do homem, assim como a dignidade do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Acompanhem, pois, a leitura que faremos do Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Eu quero apenas registrar aqui o cuidado que devemos ter quando lemos o verso de número 5. O verso 4, o salmista faz uma inquirição de si para consigo. Ele diz: o que é o homem? Uma vez que ele constatou que o homem, pelo menos o homem que está ligado a Deus como Senhor, é abençoado, protegido, e Deus o coloca numa situação de superioridade entre todos os seres no mundo em que vivemos. E a resposta dele próprio é esta, do próprio salmista: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Isso pode suscitar um problema de algumas pessoas saírem por aí achando que são semideuses. Em outra tradução, nós temos: fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. E tem uma outra tradução que utiliza o plural: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os deuses. Então vejam que a diferença entre anjo e Deus é gritante. Na verdade, o texto tem o seguinte significado, não é? Original: no entanto, tu fizeste. Tu és Senhor e ele criatura. Tu és Criador e ele criatura. Mas colocaste nele uma porção divina. E a Bíblia fala isso lá em Gênesis. Soprou no homem o fôlego de vida.
mas não apenas a respiração. O Espírito de Deus passou a agir diretamente no homem. Por isso é que o texto sagrado diz que quando o homem morre, o corpo volta ao pó que o deu, de acordo com Gênesis, e o Espírito volta a Deus. O corpo volta ao pó de onde veio, e o Espírito volta a Deus que o deu. Então havia uma porção divina na pessoa enquanto viva, não fazendo dele uma pessoa superior ou uma super pessoa, e nem pareada com anjos ou com o próprio Deus, ok? Dada essa explicação, eu faço questão de estar sempre orientando sobre os textos que leio, para que não haja nenhuma dúvida sobre a interpretação desses textos. Nós vamos orar nesse instante, rogando a Deus que nos abençoe no culto que a Ele prestamos. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, rogamos-te que sejas tu mesmo a conduzir cada parte deste culto, que te prestamos em verdadeira adoração. Que rogamos, ó Deus, que em cada parte teu próprio Espírito esteja coordenando, conduzindo, abençoando, para que este culto chegue diante do Senhor como preito de gratidão, de louvor, de adoração diante do teu trono. Toca no coração de cada um dos teus filhos que estão participando deste evento nesta hora. Que todos possam sentir o teu Espírito agindo em seus corações, em suas mentes, e que os corações estejam abertos para tudo que aqui for feito em nome do Senhor e que o teu Espírito nos permita realizar. É a oração que te fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós iniciamos a live, nós demos uma boa noite, não é? Nós tínhamos 5 pessoas no momento em que eu dei uma boa noite, pulou para 7 pessoas, e agora, como nós já temos 32 recepções, isso aí incluindo as pessoas que estão vendo, né? Certamente multiplica por 2 no mínimo. Agora nós damos as boas-vindas, mais uma vez, a cada um dos irmãos. Porque eu vou repetir o que eu disse no início. É um prazer imenso. Eu fico ansiosíssimo aos domingos e nas quintas-feiras, domingo pela manhã e domingo à noite, eu fico numa ansiedade que vocês não têm noção. Que ansiedade é essa? Ansiedade em revê-los, em poder falar com as ovelhas queridas que Deus colocou em minhas mãos para cuidar. E eu sinto um prazer imenso em poder falar no coração de cada um dos irmãos. Ok? Muito bem, nós vamos agora, depois destas boas-vindas, né? Agradecendo mais uma vez a presença de todos, nós vamos ler o Salmo de número 96. É um salmo que nos conclama ao louvor e adoração, porque logo depois do salmo, nós vamos cantar um hino. O hino de número 63, que está plenamente de acordo com a mensagem, a meditação que o Espírito Santo colocou em nosso coração nesta noite. Então vamos ler o Salmo de número 96, ok? Os irmãos acompanhem, por favor. O texto diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível, mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos
não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Vamos fazer isso agora, entoando o hino de número 63, que eu repito, esta mensagem deste hino está plenamente de acordo com a mensagem que também está em nosso coração, que será trazida daqui a alguns instantes. Vamos cantar? Amém. Que bênção.
Meus irmãos, vocês devem estar vendo aí essas duas pessoas muito queridas nossas, a irmã Fernanda, representando assim a SAF da igreja, e o jovem João Pedro, representando a UCP da nossa igreja. Eu tenho certeza que essa está sendo uma surpresa muito agradável para a igreja, a presença desses dois queridos nossos, não é? Eu não posso falar muito, porque se eu falo muito a respeito da coisa, vão dizer, pastor, cadê o lençol e tal, aquela coisa toda. Então, vocês já sabem da história, então vamos ficar por aqui. A surpresa gostosa é que o João Pedro e a irmã Fernanda vão entoar um hino de louvor a Deus. E logo após o cântico, né, o irmão João Pedro vai fazer a leitura do Salmo 121, logo após o hino, ou se quiser fazer antes, pode também. Fica a seu critério, aquilo que ficar melhor para vocês, ok? Com a palavra, os nossos irmãos. Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. É um prazer estarmos aqui ao vivo, poder matar a saudade um pouco virtualmente. Em breve estaremos juntos todos novamente para louvar o nosso Deus. Mas enquanto isso não acontece, a gente louva daqui. Nós vamos cantar uma canção. Eu não sei se será possível, mas a gente pediu para a Norma colocar a letra do hino na postagem. Então, para que os irmãos possam acompanhar junto conosco. Então, vamos louvar ao Senhor com essa canção, que é uma oração. O som está baixo. Vamos te ajudar. Venha. Meu Jesus, a ti achego com temor e coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. E a ti eu agradeço por tão infinito amor, e recebe com carinho este pobre pecador. Bem forte. É só Boa é tua vontade de onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, já pureza de tua glória, venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu o meu pensamento, ao dormir e ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo,
digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado és, Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Exaltado és, Senhor. A ti a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Louvado Que maravilha! seja... Agora nós vamos ouvir o jovem João Pedro fazendo a leitura do Salmo 121. Bem forte, tá? Bem bonito. Tá. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. 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 Eu tenho certeza que a minha igreja que está me ouvindo agora, que está me assistindo, vai concordar comigo. A participação de vocês realmente foi assim algo extraordinário, né? E João, você está de parabéns, viu? Obrigada. Pela sua disposição em cantar, essa sua facilidade de ler a palavra de Deus com tanta ênfase, tanto amor, tanto carinho. Você e seus pais estão de parabéns. Não é porque eu seja seu avô, não é por isso. Se não fosse, eu não falaria nada. Mas eu quero lhe dizer que, independente de ser seu pastor e seu avô, eu, observando como servo de Deus a sua postura, João Pedro, quero lhe dizer, você é um homem muito abençoado e há de ser muito abençoado no futuro e abençoando o reino de Deus. Parabéns, muito obrigado. Fiquem à vontade para usar a palavra para falar alguma coisa à igreja ou seja, despedir alguma coisa. Logo depois nós vamos retornar aqui à live. Querem falar alguma coisa? Uma boa noite? Um abraço a todos, saudades dos irmãos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Ok? Amém. Vou pedir ajuda aqui a minha... se você puder sair aí, é melhor, né? Deixa eu ver. Eu já tenho até temor em falar criança, porque ele tem uma postura de jovem já, né? Mas ver um menino participando assim da igreja é para nós um grande regozijo, né? Pois bem, nós vamos agora passar aqui alguns pedidos para orar
para fazermos uma oração, temos alguns pedidos aqui. A nossa irmã Lenilda agradece as orações pelo seu irmão Ney, mas pede que nós continuemos a orar por ele. A situação dele é uma situação muito delicada, né? A irmã Eliséia continua pedindo por suas filhas, Gisele e Débora, né? E também uma outra pessoa que é a pessoa amiga lá da Gisele, o nome é um pouco diferente, o nome dessa moça é Pabra, tá? Está com Covid. E também tem um registro aqui que eu não estou entendendo muito bem. Gisele Caldas, que perdeu a avó. Eu não sei quem é Gisele Caldas. Porque não é a Gisele do Paulo. Deve ser outra pessoa que perdeu a avó. A Lenilda pede que oremos não só pelo Ney, mas que oremos também pelos filhos, né? E a situação deles, da família, é uma situação muito delicada. A irmã Cleni está pedindo que oremos por sua prima Wanda, que está internada, está enferma. A Simone, com certeza deve ser a Simone Araújo, pede pela sogra da filha dela, que teve um sangramento no cérebro e está com Covid. Esse sangramento no cérebro provavelmente é um AVC hemorrágico, alguma coisa assim, né? O cérebro é diferente de crânio. Se fosse no crânio seria uma pancada, um corte, alguma coisa assim. Mas se é no cérebro, então a coisa é bem grave mesmo. A Norma também pede pelo seu tio, Gesi, que está internado, está com Covid, está no respirador, né? E não está entubado não, mas carece das nossas orações. O caso dele é um caso bem sério. Ele tem problemas de diabetes, já teve um problema no pé, o famoso pé diabético, né? Mas também tem um outro tio da Norma, tio nosso, que é o Mário Boechat. Nós chamamos carinhosamente de Maloca. Então ele está aniversariando, participando conosco também, e pede as orações dos irmãos pela sua vida, incluindo aí os seus filhos e a sua esposa, a tia Graça, né? Então nós temos esses pedidos. Eu quero lembrar também de pedir aos irmãos reforçar aquele pedido constante nosso. Hoje, na reunião pela manhã, nosso irmão Joteni deu uma palavra, e eu ainda comentei com a minha esposa. Ele está muito ansioso, como todos nós estamos, para que essa pandemia acabe. E esse é um pedido que nós temos feito constantemente. E pedimos também pelos profissionais de saúde, para que Deus os sustente, assim como a Socorro, Roberto, Renata, né? Enfim, nós vamos continuar orando por essas pessoas, ok? Eu não tenho aqui, por enquanto, nenhum outro pedido. Então nós vamos orar por esses pedidos que nós temos aqui, e depois a gente continua orando, né, por essas pessoas. Se até o final do trabalho mais pedidos surgirem, nós então estaremos comunicando aos irmãos, ok? Bom, não vamos esquecer que ainda estamos em ritmo de festa, né? De agradecer a Deus pela vida do José Luiz e da Leia, pelos 54 anos de matrimônio, ok? Bom, dia 10, agora, que vem, terá outro casal comemorando aniversário de casamento, dia 10 de julho. Dia 10 de julho é o dia do nascimento de João Calvino. E esse casal casou-se no dia 10. Ok? Muito bem. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento nós nos voltamos uma vez mais para o Teu trono de glória,
para rogar do Senhor que estejas visitando a cada uma dessas pessoas que citamos, a cada uma daquelas pessoas que nós temos orado por elas incessantemente, constantemente. Rogamos a Deus que visites a Ana Filipa, lá em Portugal, aquela jovem que demonstrou sede do Evangelho e que está buscando, através do irmão Gleiber e da Ana e da Laurinha, um posicionamento, indo à igreja deles lá em Portugal. Senhor, tenha misericórdia dessa moça e abençoe a vida dela. Te pedimos em favor da situação da tua serva Eliséia e também da filha do Gleiber, que estão com viagem prevista para Holanda e Portugal. Mas uma vez que a União Europeia está com essas restrições, nós te rogamos, ó Deus, que isso se resolva da forma mais abençoadora possível e que essas pessoas possam receber essa bênção. A filha do Gleiber, morando numa comunidade muito difícil, está ansiosa por sair dali e ir para Portugal. A Eliséia dar assistência à sua filha na hora do parto. Ó Deus, nós te pedimos por essas pessoas, rogamos-te que as abençoes. Existem outros motivos, outros pedidos. Os irmãos que estão na linha de frente, na luta contra essa pandemia, rogamos a tua bênção sobre eles. Te agradecemos, ó Deus, por tua proteção que tens manifestado no meio do teu povo. Nós te oramos, ó Deus, assim, certos da tua bênção, agradecidos por tudo que tens feito em nossas vidas, no nome de Jesus. Agora também te pedimos que continues a nos abençoar na meditação da tua palavra, preparando nossos corações e nossas mentes, nosso espírito, para interagir com o Senhor mesmo. Porque sabemos que esta palavra não é de homens, é palavra que vem do teu trono de glória. É no nome do teu Filho que oramos, agora e sempre. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a que façamos uma leitura agora no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 14 apenas, porque depois eu vou me referir aos outros textos. Vamos ler os versos 14, 15, 16 e 17. Ok? Livro de Ruth, capítulo 1, versos de 15 a 17. Leiamos. Disse Noemi, do verso 14 em diante. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti.
Meus queridos, a palavra Ruth tem um significado. É uma transliteração da palavra hebraica Ruth. E o significado dessa palavra é amiga. E por inferência, companheira. Ou seja, tudo a ver com a história dessas 3 mulheres e desses 3 homens. Aliás, 4 homens, né? E vamos incluir o Boaz nessa linha aí. O livro de Ruth foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Foi escrito no período dos juízes, do qual o primeiro foi Samuel, logo após a entrada do povo de Deus em Canaã, sob a liderança de Josué. Nesse período, havia muita infidelidade, eram tempos turbulentos, né? E havia também muita idolatria. E os juízes foram aqueles elementos, aqueles homens que Deus levantou para conduzir a vida do povo de uma forma teocrática. Os juízes atuavam, resolviam, dirigiam em nome de Deus e com as benesses diretas de Deus. E aí, por essa razão, Samuel é tido como possível autor do livro de Ruth. E a gente percebe através dos estudos o seguinte, que o livro de Ruth menciona Davi. Para mencionar alguém, o autor tem que ter tido relacionamento, notícias e saber que essa pessoa existiu. Então, consequentemente, o livro provavelmente foi produzido até o período de Davi e não de Salomão. Porque se fosse Salomão uma figura tão importante, teria sido citada na genealogia, e não é citada na genealogia. Boaz aparece, né, no livro como o resgatador, segundo resgatador, porque o primeiro resgatador era um outro parente. Então ele aparece como segundo resgatador. Sendo assim, todas as atividades de Boaz acabam fazendo dele o que nós chamamos de tipo de Cristo. Nós temos 2 coisas na Bíblia que apontam a pessoa de Jesus. Uma é a figura de Cristo, figura de Deus, figura do Espírito, né? E outra é tipo. Por exemplo, José é tipo de Cristo, Boaz é tipo de Cristo, porque as suas histórias têm traços claros da ação de Deus através de Jesus na história do homem, na história dos eleitos. Ok? Sendo assim, Ruth vem a ser bisavó de Davi, do rei Davi. Ok? Cujo nome significa aquilo que nós já falamos. Amiga, companheira. Eu quero destacar aqui com os irmãos alguma coisa, antes de passar para os irmãos o tema e também a discussão do assunto, fazer um rápido apanhado da história. Vocês conhecem, mas não custa nada, né? Havia um homem em Belém chamado Elimeleque. E esse homem era de Belém de Judá.
ele saiu com a sua esposa, Noemi, e com seus 2 filhos, Malom e Quilion, porque a fome era muito grande, a situação estava insustentável. Eles largaram tudo que tinham, tudo, propriedade, tudo. Saíram, como diz o ditado popular atualmente, com uma mão na frente e outra atrás. Foram embora. Foram para Moabe, onde havia recurso. Chegando em Moabe, eles ficaram lá, no total, Noemi ficou lá num total de uns 10, 11 anos, mais ou menos. Quando chegaram em Moabe, eles casaram com 2 moças, cada um casou com a Orfa, né? Não é órfã, não, é Orfa. E o outro casou com a Ruth, que a gente conhece como Ruth, a Moabita, né? E casaram-se ali. Só que o marido de Noemi, Elimeleque, veio a falecer. E vocês sabem que naquela época a ausência do homem na família era uma desgraça. Logo depois morreram os 2 outros filhos, os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion. Orfa e Ruth ficaram viúvas, totalmente viúvas. Aí, tudo bem. Quando Noemi soube que já havia recurso, através de chuvas, condições que foram restauradas por Deus em Belém de Judá, resolveram voltar. Ela resolveu voltar. E ela disse para as moças: olha, eu já sou velha, não tenho marido. Mesmo que eu arranjasse um marido, eu teria que ter um filho. Vocês teriam que esperar o filho crescer para casar com eles, seguindo a famosa lei do levirato, né? Onde o irmão resgatava a mulher, a viúva do seu irmão falecido. Mesmo que isso acontecesse, não ia ter condições. Mesmo que houvesse um milagre de um filho e tal. Vocês não conhecem nada lá. Vocês aqui têm a sua família, vocês têm os seus deuses, tem tudo aqui. Vocês podem ficar. E elas insistiram, andaram com ela um pouco, e de repente Noemi disse: de jeito nenhum, vocês não vão comigo. E explicou: voltem para a sua família e para os seus deuses. Então Orfa deu-lhe um beijo e disse: senhora, tem razão, minha sogra, estou indo embora, vou voltar. Lá vocês conseguem um outro marido. E Orfa voltou. Só que a Ruth disse para Noemi: eu não volto. Eu me apego à senhora. Eu sou a amiga, companheira. Seu filho me fez feliz, fui abençoada. E eu volto com a senhora, não vou abandoná-la. Onde a senhora for, eu vou. Onde a senhora pousar, eu pouso. Onde a senhora morrer, eu morro. Onde a senhora for sepultada, eu também serei sepultada. E Ruth começa a falar com ela. Agora eu quero destacar algumas coisas que às vezes nós lemos a Bíblia, lemos o texto e não percebemos algumas coisas. Querem ver? Está aqui, ó. Disse, porém, Ruth, verso de número 16: não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. Ali pousarei eu. Aí vem uma frase que a gente às vezes fala, lê, mas não percebe a importância dessa frase. Olha bem. O teu povo é o meu povo. Ela poderia dizer assim: o teu povo será o meu povo. Vou fazer do teu povo o meu povo. Vou me envolver no teu povo. Aí me lembrei de Pedro. 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós que não eres povo, agora sois povo.
E ele usa ali a palavra laos em grego, que significa povo exclusivo de Deus, povo eleito, povo santo. Depois ela continua e diz assim: e o teu Deus é o meu Deus. Ela não diz, e o teu Deus será o meu Deus. Eu vou lá para o teu povo e o teu povo vai ser o meu povo. E eu vou ficar no meio desse povo que adora um Deus que vai ser o meu Deus. Não, ela diz o seguinte, ó, o teu povo é o meu povo. Eu já sou o povo de Deus. Depois ela diz, e o Deus de vocês não é só de vocês, ele é meu também. Meu Deus. O teu Deus é meu Deus. Essa postura de Ruth é uma postura extraordinária. Então vamos avaliar o seguinte. Nós estamos passando por uma pandemia. E eu não sei se vocês sabem, mas há muita gente mudando de país. Indo também para interiores. Pessoas ricas estão pesquisando onde são os lugares menos afetados para irem para lá. Um grupo de pessoas brasileiros foi logo correndo para Nova Zelândia, porque lá não tinha caso praticamente nenhum. Depois surgiram alguns, vão procurar isso. É possível que alguém tenha ido para o Polo Norte também, não sei, fugindo da pandemia. É muito comum que nós nos preocupemos com as situações difíceis e busquemos proteção. Foi o que Malom, Quilion, Elimeleque e Noemi fizeram. A situação que está insustentável, vamos embora. Vamos procurar uma outra situação, um outro lugar. Mas aquele lugar acabou se transformando para Noemi num caso, numa situação muito pior do que a anterior. Por quê? Morreu o marido, morreu o filho, morreu outro filho, ela ficou sozinha, viúva, velha. Lá em Belém, ela tinha sua família, tinha os homens que eram os arrimos, era muito mais fácil. Então ela vai para lá. Aí depois, a situação se inverte. Ela agora volta também numa esperança. Ela ouviu falar. Essa história de ouvir falar, olha, ali tá bom, ali não tá, ali tá bom, aqui não tá. Essa história de ouvir falar é uma situação perigosa. Hoje a gente vê na mídia, na televisão, na internet, as situações no momento, na hora, no momento que acontece. Agora naquela época não. Elas tinham que fazer uma viagem, tinham que se deslocar, tinham que acreditar numa notícia daqui e dali, elas não sabiam o que iam encontrar. E não encontraram vida fácil, não. Mas, considerando tudo isso, se você está passando por uma situação difícil, além da pandemia, que já é uma situação difícil, se nós estamos passando por situações assim, e além desta situação, outras estão batendo a nossa porta, eu quero deixar um recado para você, através do tema dessa mensagem. O tema é: irmão, irmã, as coisas mudam. As coisas mudam. Não se deixe abater pela situação atual, seja em que nível for. Creia que o nosso Deus, soberano, controlador, que dirige a história, dirige nossas vidas, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem planos maravilhosos para os seus filhos. E Ele manda esse recado para nós: calma, meus filhos, as coisas mudam. Tanto mudam de melhor para pior, como mudam de pior para melhor. Então vamos lá. As coisas mudam para melhor. É o que nós queremos enfatizar hoje. Queremos enfatizar para pior não, de pior já chega. As coisas mudam. Mudam para melhor quando há compromisso com Deus. Quando há compromisso com Deus, as coisas mudam para melhor. Ainda que nós
vejamos um céu enegrecido, situações absurdas acontecendo. Se nós temos compromisso com Deus, as coisas vão mudar, as coisas mudam, e mudam para melhor. Compromisso com a fé. Aquela moça, a Ruth, deve ter ouvido de Noemi, de seus maridos também, exemplos de fé. A história do povo hebreu, a história das conquistas, dos livramentos. Ela deve ter se assentado como Maria aos pés de sua sogra, como Maria se assentou aos pés de Jesus, escolheu a melhor parte. E ela considerou, abriu o coração, e ela começou a criar no seu espírito um compromisso com Deus. Porque, meus queridos, o compromisso de Ruth, lamento dizer isso aqui para quem acreditava ao contrário, não era com Noemi. Um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro eleito de Deus, ele não tem compromisso com a instituição. Olha, eu sou um pastor fiel à Igreja Presbiteriana do Brasil. De jeito nenhum. Eu sou fiel a Deus. Eu tenho compromisso com Deus, com a sua palavra. E enquanto a Igreja Presbiteriana do Brasil me permitir estar assim, ser assim, e ela for assim, eu estarei dentro desse grupo fazendo a obra missionária, pastoral. A hora em que a Igreja Presbiteriana do Brasil não representar legitimamente a palavra de Deus e um compromisso com Deus, eu serei o primeiro a pular fora do barco. Faço qualquer outra coisa, me uno a qualquer outra denominação fiel, vou fazer o trabalho sozinho, mas não sou fiel à IPB. Não sou. A minha fidelidade à instituição presbiteriana é em decorrência do meu compromisso com Deus. Eu não sou fiel à minha esposa, não tenho compromisso primeiro com minha esposa, eu tenho com Deus. E Deus manda eu ter compromisso com ela. Bom, então tá certo, eu vou ter compromisso com ela. Eu não tenho compromisso com o meu próximo antes de um compromisso com Deus. Tudo, meus irmãos, tudo é Deus primeiro. Quem não tem compromisso com Deus não tem compromisso com nada e com ninguém. Essa que é a verdade. O compromisso de Ruth com Noemi é em decorrência do compromisso dela com Deus. Eu li aqui os versos 16 e 17. Que coisa maravilhosa. Ela não diz, eu vou servir ao teu Deus porque o teu Deus é bom e você tem falado muito bem dele. Não, o teu Deus é meu Deus. Ruth, não fique preocupada, Noemi, fique preocupada não. Eu não estou indo contigo para cuidar de você porque você é muito bonita, muito boazinha, não. Eu tenho compromisso com Deus. É com Ele que eu tenho compromisso. Ele é meu Deus. É verdade. E depois, ali eu não estou indo com você só porque você é parte do povo eleito, não. Eu sou do povo eleito. Eu sou eleita. Esse povo sou eu. Eu sou esse povo pela fé. Coisa extraordinária. Compromisso com a fé. Compromisso com o povo de Deus. As pessoas que têm compromisso com Deus, elas também têm compromisso com as coisas de Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Deus, com a família de Deus, com o próximo, com o mundo, para buscar levar salvação para este mundo. Para essas pessoas, pessoas que têm compromisso com Deus, as coisas mudam sempre para melhor. Foi o que aconteceu com essa moça. A situação lá em Moabe não era tão satisfatória assim. E ela vai para uma situação onde a sua sogra não tinha mais propriedade, não tinha mais nada. Ia ter que viver de favor, ia ter que mendigar as espigas de milho e mendigar um troquinho daqui e dali. E como o marido dela era judeu, era hebreu, e o resgatador
mais próximo, segundo a lei do levirato, era um parente próximo que podia resgatar a Ruth. E então Boaz se encantou com a Ruth, mas ele era mais velho que a Ruth. Tanto é que eles tiveram somente um filho, o Obed, que veio a ser bisavô de Davi, aliás, esse é avô de Davi. Esse Boaz não podia resgatar Ruth. E ele usou de uma esperteza santa, se eu posso usar essa expressão. Ele chamou o resgatador de Ruth e disse assim: olha só, essa daqui é a esposa do fulano, tal, seu parente, você tem o direito de resgatar. Eu sou o segundo, você é o primeiro. Você quer resgatar? O cabra olhou para Ruth, gostou, uma mulher bonita, saudável, papapá. E ele tinha recurso e tal. Então Boaz disse para ele assim: quer? Ele disse: quero, eu vou ficar com ela. Aí Boaz falou assim: tá bom, só quero te dizer uma coisa. Isso é engraçado, irmãos. Eu estou rindo porque é engraçado. Ele disse assim: se você levar ela, vai ter que levar a sogra. Aí ele desistiu. Perdão, eu tenho que rir, porque deve ter sido engraçado. Imagina, um conselho de homens ali sentados para ver a situação, que era comum naquela época. Aí o Boaz fala assim: vai querer a viúva? Ele disse: quero. Você tem dinheiro para resgatar? Ele: tenho. Ok, mas só que tem um detalhe: você vai levar a sogra. Muito bem, acho que voltamos. Tivemos uma leve interrupção, né? Mas então ele disse: olha, você vai ter que levar também a sogra. Ele disse: não, eu não quero. Então você desiste? Ele falou: desisto. Então Boaz ficou com a Ruth. Nesse momento, observem os irmãos que a história de Ruth mudou completamente. Boaz era um homem de recursos. Deus acabou inserindo Boaz na genealogia de Jesus, né? E Ruth, que não era hebreia, era moabita, acabou por também ser ascendente direta de Jesus, o Cristo. Veja como Deus faz as coisas. Eu não creio que essas ações de Deus são fortuitas. Elas são direcionadas, sim. Mas vejam bem, uma pessoa com compromisso com Deus, Deus a usou poderosamente para influenciar toda a história do ser humano. Toda a história do ser humano. Assim como aconteceu com Raabe, a meretriz, que também entrou na genealogia de Jesus, lá em Jericó. Mas eu dizia que as coisas mudam para melhor quando nós temos compromisso com Deus, mas também as coisas mudam para melhor quando há o desapego em detrimento da pessoa e das coisas de Deus. As coisas mudam para melhor. É o Senhor Jesus que diz assim: quem deixar pai e mãe por amor de mim, receberá muito mais nessa era e na vindoura. Quando nós abandonamos pela fé aquilo que o mundo diz que é importante, quando abandonamos riquezas, posição, status, facilidades, conforto, por amor a Deus e as coisas de Deus, não precisamos ter dúvida de que Deus, em sua fidelidade, há de transformar as coisas das nossas vidas em coisas melhores. Coisas melhores. Isso não há dúvida. Eu não conheço uma pessoa, nem nas páginas sagradas, nem no nosso convívio, que tenha deixado, abandonado as coisas palpáveis em detrimento de servir a Deus, que não tenha sido muitíssimo abençoado ou abençoada por essa atitude. Foi o que aconteceu com Ruth.
Ruth não poderia imaginar, nunca, 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 ela poderia imaginar que ela seria tão abençoada quando ela abandonou os seus deuses e a sua família. Orfa pensou e disse: não, eu tenho minha família, eu tenho os meus deuses, que eu aprendi a adorar desde criança, desde cedo. Eu não vou abandonar. Mas Ruth, ao contrário de Orfa, ela deixou, ela abandonou. Então as coisas mudam na nossa vida, não apenas quando nós temos compromisso com Deus, mas quando nós abandonamos, deixamos, largamos, desapegamos de qualquer coisa em detrimento de servir a Deus, em detrimento de viver a experiência de estar no centro da vontade de Deus. Deus é melhor do que tudo. Eu tenho que estar disposto a largar tudo por amor a Deus. Quando eu faço isso, as coisas mudam para melhor. Essa é uma experiência que eu tenho na minha vida. Na minha vida eu tenho essa experiência. Eu não estou falando da vida de Ruth só. Não estou falando de experiência de outras pessoas. Estou falando da minha experiência também. Eu sou testemunho vivo ou testemunha viva dessa verdade. Se você, com fé, com amor, dedicação, consciência, compromisso, abre mão de tudo, desapega de tudo para servir ao Senhor, para estar no centro da vontade do Senhor, não importa qual seja a sua situação, ela vai melhorar. Ela já é boa? Vai melhorar mais ainda. Ela não é boa? Ela vai melhorar. Mas dia menos dia, a situação, as coisas na sua vida, da sua família, na sua igreja, no seu meio, vão mudar para melhor. Você não precisa ter dúvida disso. Isso é bíblico. Isso é profético. Esteja pronto, esteja pronta a abandonar tudo, largar tudo, para estar no centro da vontade de Deus. E seja como for que esteja a sua vida, ela vai melhorar. Não tem como não melhorar. Ela vai melhorar. As coisas vão mudar. Problemas com o filho, problemas com o marido, com a mulher, com o emprego, saúde, não importa. Seja qual for a situação, as coisas vão mudar. Você precisa ter fé para isso. E em terceiro lugar, eu listei até aqui algumas pessoas, alguns heróis da Bíblia. Em terceiro lugar, as coisas mudam. Deixa eu repetir aqui o primeiro e o segundo. As coisas mudam para melhor quando há compromisso com Deus. As coisas mudam para melhor quando há desapego nosso, em detrimento da pessoa e das coisas de Deus. E enfim, as coisas mudam para melhor quando eu ando pela fé e não por vista humana. Pela fé em Deus e não por vista humana. Pense em Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem perguntou onde, Senhor. O Senhor disse, para onde eu mostrarei? Te mostrarei essa terra. De ti farei uma grande nação. Não é à toa que o homem é chamado de pai da fé. Ele tinha uma situação. A situação dele mudou radicalmente. Ele tornou-se bilionário. Eu vou achar bilionário mesmo. Ele era um homem dos mais ricos daquela região. A situação de Jó era maravilhosa, era muito boa. E mudou. Primeiro mudou, aparentemente para pior. Mas o objetivo de Deus era mudar a vida dele para melhor. E o segundo estágio foi infinitamente melhor do que o primeiro. Vejam que Deus não muda apenas a situação ruim em melhor. Ele muda a boa para muito melhor, a melhor para muito melhor. Não tem limites para Deus abençoar seus filhos. Estão percebendo? Se você pegar a história de Jacó, que chegou a ser chamado de usurpador,
a luta desse moço, depois pela sua esposa, trabalhando 14 anos quase como escravo, para conquistar a sua esposa. Primeiro 7 anos, depois mais 7. Lia, Raquel. Depois esse moço ultrapassa, o sogro dele deu volta nele geral. Parece que o problema não é só com a sogra, acho que o sogro também. Olha só, o sogro, é brincadeira, tá aqui, é só para descontrair. Então, o sogro dele deu volta nele, tentou enganá-lo, usurpou a fortuna dele, os bois dele, o gado dele. O que Deus fez? Fez com que Jacó ficasse tão rico, mas tão rico, mas tão rico, tão superior, que o sogro passou a ser serviçal dele praticamente. O sogro não teve como, falou, não é possível, quanto mais eu faço contra esse cara, mais rico ele fica. Que loucura! Chegou e falou, meu filho, sai do nosso meio, não dá para você ficar aqui não, você é muito rico, você está muito poderoso. A situação de Jacó transformou-se, e depois Deus, porque Jacó tinha compromisso com Deus, ele andava pela fé. Jacó abandonou todos os seus prazeres, seus benefícios, né? Em detrimento de se apegar a Deus. Com isso, o que aconteceu? Esse passo de fé, ele não se conformava com o que via. Ele viu o sogro crescendo. Não pode, o sogro está me dando uma pernada, eu vou continuar firme. Pela fé eu vou continuar firme. Mas não só nisso, ele teve fé para conquistar a sua esposa, a Raquel. Ele teve fé para conquistar os bens materiais. Ele teve fé suficiente para ele lutar com o anjo no Val de Jaboque. E esse homem foi um homem tão aguerrido que Deus mudou o nome dele. Tirou o nome dele de Jacó, usurpador, para Israel, o príncipe de Deus. Olha só. O usurpador agora virou príncipe de Deus. Você pega a história de Davi, é a mesma coisa. Você pega a história de José, é uma história clássica. Olha bem, José está com seu pai, seus irmãos, sua mãe. Seus irmãos o vendem como escravo, ele fica escravizado 13 anos. Depois de uns 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, ele alcança o posto mais alto do reino mais poderoso da época. Agora, acima dele, só o faraó. Só no nome, porque no final das contas, o faraó estava comendo na mão dele há muito tempo. Ele era muito maior que o faraó. Mas para todos os efeitos, não, primeiro o faraó, depois José. Mas era José o primeirão, ninguém se incomodava mais com o faraó. José era, como diz hoje, era o cara. Agora, olha como Deus mudou. Olha como Deus mudou a sorte e mudou as coisas na vida de Esther e de Mardoqueu, ou Mordecai. Olha como Deus mudou a história de Noé. Olha como Deus mudou a história de Paulo. Olha como Deus mudou a história dos apóstolos e de tantos personagens bíblicos, mudando sempre para melhor, para melhor. Pessoas que nunca aceitaram que aquilo que nós vemos, que nossos sentidos percebem, são determinantes em nossa vida. Não, meu irmão, o que você está sentindo, o que você está vendo, o que você está percebendo, não é o que vai determinar a sua vida, não. O que determina a sua vida é seu compromisso com Deus, é o seu desapego das coisas materiais, das coisas mundanas, das coisas humanas, em detrimento de servir a Deus, estar aos pés de Deus. Todo cristão, toda mulher, todo homem que assim faz, ele vê a sua vida mudar para melhor. Pode passar um ano, 10, 20, 50. Eu vou fazer umas perguntas aqui, você vai guardar aí, depois se quiser responder, você responde. Boanerges e Rosa, a vida de vocês mudou para pior ou para melhor? Leia e Zé Luiz, pense no passado. Vocês hoje estão melhores ou piores? Pastor Ronaldo e Norma, a vida de vocês está pior ou melhor? Fernanda e Bruno, Daiane, Nisquier, Alcimar, Alcimaria. Quem mais? Eu estou citando as pessoas aqui próximas a nós. Mas na nossa igreja,
Veja a vida de Aide. Mudou para pior ou para melhor? É sempre assim. As coisas mudam para melhor. Na vida daqueles que se apegam com Deus, têm compromisso com Deus, não andam por vistas, mas andam pela fé. Confiam no Deus controlador, direcionador, o Deus criador, o Deus único, que conduz a história de todos os homens. Não vai conduzir a sua, meu irmão? Não vai conduzir a sua, minha irmã? Então, querida, se está acontecendo alguma coisa na sua vida, que a sua sensorialidade, suas percepções, sua vista, está dizendo que são coisas ruins, não creia nisso não. Se você tem compromisso com Deus, se você é desapegado em detrimento de servir a Deus, assim como Ruth, creia que as coisas vão mudar para melhor. Umas mudam rapidamente, outras demoram um pouquinho, mas Deus é fiel. E Ele muda a vida dos seus, sempre para melhor. E o mais gostoso, não só aqui, como na eternidade. Não é verdade? Temos a nossa vida melhorada aqui, em tantos segmentos, mas mesmo que isso não aconteça visivelmente aqui, nós temos que falar como o Abacuque. Ainda que a oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, não haja galo no curral, não haja erva no campo, não haja gado no curral, todavia eu me alegro em quem? No Senhor, no Deus da minha salvação. É assim o nosso Deus. Isso traduzido significa, as coisas mudam para melhor na vida dos filhos de Deus, que têm compromisso com Ele, que têm fé nele. Aqueles que não andam por vistas, mas andam por fé. Aqueles que confiam na direção do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que estão prontos a abrir mão, a se abnegar em prol das coisas de Deus e da pessoa de Deus. Foi o que aconteceu com Ruth, que casou com um homem rico, ficou bem de vida, e se ela tivesse voltado com a órfã, eu não sei qual seria o resultado, porque não temos mais notícia de órfã. Contudo, nós sabemos que ela não teria o que conquistou e alcançou por ter sido firme junto com a sua sogra Noemi e dizer: teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E isso se tornou realidade porque ela se tornou ascendente do próprio Jesus Cristo. Você quer alguém que seja mais povo de Deus do que alguém que gerou o próprio Jesus, o Salvador, na sua linhagem? Eu não conheço. As coisas vão mudar, meu irmão. Essa pandemia, o que essa pandemia trouxe, isso vai mudar. Na vida de muita gente vai mudar para pior. Pessoas sem compromisso com Deus, pessoas sem fé, pessoas sem desapego. Mas para você, para mim, para nós, o povo de Deus, as coisas vão mudar, estão mudando, já estão mudando para melhor. Creia e tome posse em nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que eu ouvi pela fé um amém aí de todo mundo, tá certo? Muito bem, meus queridos, que Deus assim nos abençoe. Eu tenho aqui dois nomes, a Laelce. A Laelce é de Miguel Calmon, Laelce Marques, lá do sertão baiano, junto com a Elza Amaral, da família Amaral, essa família que eu, entre tantas outras, considero como minha família. Eles sabem disso. A família Amaral é como se fosse minha família. E o velho Isaías, eu vou morrer dizendo, meu pai, assumi aquele homem como um pai para mim, como tantos outros tenham assumido. Uma pena que vocês não tenham conhecido o velho Isaías Amaral, a sua família, seus filhos. Eu não posso ficar falando muito não, daqui a pouco eu vou chorar. A Nelma, né?
a minha cunhada, está também assistindo. Minha tia da Norma, Adeli Boixá. A Eunice Melo, né, também está nos assistindo. Nós agradecemos a essas pessoas que têm estado conosco. Nós vamos orar mais uma vez para encerrar, mas não antes de convocar os irmãos a estarem conosco na terça-feira às 17 horas, na quinta-feira às 19h30, no domingo às 9 horas e também às 10h30 com a OMP e no domingo à noite às 19h30. Eu quero agradecer aqui ao João Pedro e a Fernanda por terem participado conosco nesta live, e quero também agora lembrar os irmãos que continuem orando em favor do diácono Bruno, que está em tratamento, né? Um incômodo que ele tem sentido na área estomacal. Então vamos orar em favor do nosso irmão, ok? Vamos então buscar a presença do Senhor para encerrar este culto de adoração a Deus. E hoje eu estou dando um bônus para vocês, encerrando às 10:50. A nossa reunião de oração hoje de manhã durou 2h30. Começou 9h e terminou 11h30. Né? Você vê que maravilha a reunião de hoje de manhã. Vamos orar então, meus queridos. Senhor nosso Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor por esses momentos tão sublimes que nos permite viver com os nossos irmãos. Queremos agora te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a Fátima, abençoando a vida da sua família, tocando na vida de seu pai, de seu irmão. Também te oramos em favor do teu servo diácono Bruno, ó Deus. Pedimos que o Senhor o alivie daquele incômodo que ele está sentindo e direcione o teu servo para fazer o tratamento adequado para se livrar dessa situação. Mas que ele tenha no coração a certeza de uma coisa inabalável: as coisas mudam e vão mudar para melhor na vida dele e na vida do teu povo, porque ele é um servo fiel ao Senhor e ele tem fé em ti, tem buscado a tua presença juntamente com sua esposa e filho, e o Senhor há de mostrar a ele o valor de assim viver, mudando a vida dele para melhor, muito melhor do que ele possa imaginar. E assim com todos nós, na vida de todos nós, da Igreja do Senhor. Dá-nos uma noite de paz e tranquilidade e de restauração de forças. Permita-nos viver os próximos dias na tua presença, sendo abençoados por ti e descansados, apenas observando as coisas mudarem para melhor, porque nós temos fé no teu amor, no teu cuidado. Ó Deus amado, abençoa a tua igreja, continua a sustentar o teu povo, continua a sustentar não apenas física, mas emocionalmente, espiritualmente, existencialmente, a cada um de nós. Nós oramos em nome do teu Filho amado. E agora, irmãos, recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Antes de encerrar, eu quero pedir aos irmãos que eu recebi esse pedido depois, que orem em favor, aliás, nós já estamos fazendo isso, né, do nosso tio Gesi. Ele está com o pulmão muito infeccionado. Quem está dando a mensagem aqui é o seu filho, o Dr. Genilson, nosso primo, e está na UTI e teve um quadro de piora. Então, o seu filho, que é médico, né, ele está cuidando do seu pai, e para ele dizer isso é sinal que o caso do Gesi é um caso muito grave. Antes de terminar, eu quero agradecer também a presença aí da Jusceli, do Douglas e da Josélia, que estão conosco também, estão assistindo.
Ok? Que Deus os abençoe. Tenham todos uma boa noite. Vai lá. Vai lá.